Olá, começamos aqui então o nosso curso de Física 2, que na verdade é um curso de uma introdução muito inicial mesmo à termodinâmica, né? Nesse curso nós vamos começar com uma breve definição das variáveis importantes na termodinâmica, não é? Para daí estudarmos a relação dessas variáveis com o calor, descrever o fenômeno de transferência de calor, as propriedades relacionadas a, ao equivalente mecânico do calor, a transferência de calor, e para chegarmos à discussão então da conservação de energia que se configura na primeira lei da termodinâmica, né? E por fim, um pouquinho mais avançado, discutir a segunda lei da termodinâmica, né? Que envolve o conceito de entropia e algumas construções matemáticas um pouquinho mais requintadas do que aquelas com as quais vocês se habituaram lá no ensino médio. Então, basicamente, essa figura aqui inicial é na tentativa de ilustrar todos os conceitos de forma bem sintética que serão tratados nesse curso, tá bem? O curso é pautado em várias bibliografias, mas a central é o livro de física do professor Moisés Nussensweig, né? É o volume 2, Fluidos, Oscilações, Ondas e Calor, né? Então a gente vai estar nos focando nesses 5 capítulos do livro, que constituem então o cerne dessa introdução à termodinâmica. Capítulo 7, Temperatura e dilatação dos corpos, que vamos tratar daqui a pouquinho, nessa aula mesmo. Depois, capítulo 8, basicamente a primeira lei da termodinâmica, conceito de calor, transferência de calor e tudo mais. O capítulo 9 é um capítulo descritivo, fala de propriedade dos gases, né? Onde a gente vai tratar de uma função de estado, que é a PV igual a nRT. Vou falar o que é uma função de estado já nesse curso, já nessa aula de hoje. Por fim, o capítulo 10, que é o mais longo, o mais difícil porque tem mais novidades, é o que fala da segunda lei da termodinâmica, é o que introduz o conceito de entropia, é o que usa mais ferramentas do cálculo, junto com o capítulo 8, cálculo esses que vocês aprenderam aí no primeiro semestre. E, por fim, o capítulo 11 é o que vai associar as quantidades microscópicas ao efeito macroscópico que dá a interpretação da termodinâmica. Ok? Bom, dando início aos trabalhos, eu apenas relembro que esse curso também compõe uma parte do curso de Física B, né? Para aqueles que não são estudantes aqui de Física 2. E, naturalmente, então vamos começar o curso com aquele conceito imediato associado à termodinâmica, que é o de temperatura, né? Que é um conceito de uso cotidiano, é, portanto, simples, né? Mas o seu entendimento, contudo, é superestimado. Superestimado em que sentido? Na avaliação de uma verdadeira necessidade de se utilizar o conceito de temperatura, uma vez que nós identificaremos até o final do curso que ele pode ser descrito em função da energia do sistema que está sendo analisado. Mas, naturalmente, as pessoas não sabiam disso há 2 séculos atrás, né? Então, uma razão da utilização do conceito de temperatura advém do fato histórico em si, quando se começou a estudar as propriedades dos sistemas físicos quando afetadas por algum tipo de transferência de energia que era chamado de calor na ocasião. Um termo cunhado por Lavoisier. Outra razão de se utilizar a temperatura é porque ela abrevia
alguns cálculos, ela abrevia algumas equações. Então tornou-se mais simples utilizar a temperatura ao invés de recorrer ao conceito de energia interna, né? Bom, no desenvolvimento da termodinâmica, eu selecionei aqui um quadro onde temos aí cientistas europeus que foram responsáveis pelo, pelo início do desenvolvimento dessa ciência, né, no século XIX. E aqui, dois deles são muito destacados na minha interpretação, que é o caso de Maxwell e Boltzmann, que curiosamente serão aqueles sobre os quais eu menos me endereçarei ao longo desse curso, porque eles têm um papel muito mais importante na mecânica estatística. E o que é a mecânica estatística? A mecânica estatística é uma descrição, uma construção probabilística e estatística dos corpos microscópicos quando esses têm um comportamento coletivo e evoluem numa escala de 1 mol, né, de 6 vezes 10 a 23 unidades, e passam por isso a exibir propriedades macroscópicas, quando tratadas sob as devidas circunscrições da estatística e da probabilidade. Então, o curso de mecânica estatística, por exemplo, é equivalente a um terceiro curso de termodinâmica para um estudante de física, por exemplo. Ele faz esse curso introdutório, que vocês estão fazendo agora. Depois ele faz o curso de termodinâmica, onde se agrega muitas ferramentas do cálculo infinitesimal e do cálculo integral. E depois se introduz o paradigma da mecânica estatística, né, onde a contribuição de Boltzmann é notória, mas de Maxwell também. Aliás, a contribuição deles não se resume a essas áreas, a mecânica estatística, mas a inúmeras áreas da física, né? E, enfim, ao lado deles aqui eu coloquei outras pessoas, no contexto da termodinâmica também relevantes. O Carnot, por exemplo, no contexto da segunda lei de termodinâmica, discussão de máquinas térmicas. O Gibbs, na formulação do conceito de entropia. O Clausius, também no desenvolvimento do conceito de máquina térmica e também no conceito de degradação de energia, uma vez que o teorema de Clausius, que nós vamos estudar aqui, é uma ferramenta talvez a mais bonita desse curso, lá no capítulo 10. Depois temos aí a propriedade dos gases, né? O Van der Waals. Nós teremos o gás de Van der Waals, que corresponde a uma modificação, a uma função de estado diferente daquela que é correspondente ao dos gases ideais, né? Para quem não se lembra, os gases ideais é aquela do PV igual a nRT, que vai ser aqui também discutida no capítulo 9. Né? Esse Zener é um engenheiro alemão que deu algumas contribuições mais na área aplicada nessa altura, não é muito lembrado. Tá? Ao lado aqui eu já coloco duas escalas de temperatura referente a outras duas personalidades, o Celsius e o Fahrenheit, né? São anteriores a esses camaradas aqui descritos no quadro. O Celsius tem essa escala de temperatura em sua homenagem, né? Porque é a escala mais popular, e ela é mais popular porque ela se baseia em propriedades fundamentais de mudança de estado físico da água, né? O 0 grau Celsius corresponde ao processo de fusão e solidificação da água, né? Seu congelamento e o derretimento do gelo. E o 100 graus Celsius corresponde à condensação e à ebulição, ou vaporização, mais completo, né? A vaporização que envolve não só a ebulição da água. Mas, então, assim, o fato de ter se utilizado a água como referência que foi determinante na construção dessa escala por parte do Celsius. Já a Fahrenheit era um dinamarquês, a escala Fahrenheit era uma escala até mais antiga, baseada
em, em instrumentação, uso de termoscópios e coisas mais rudimentares. Alguns países ainda utilizam até hoje, mas enfim, ela vai entrar aqui só por uma questão de revisão de conteúdo, tá? A gente vai pouco mencionar. Aquela que de fato a gente vai estar interessado é a do senhorzinho que tem a sua figura no quadrado vermelho ali, que é o Sr. William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Né? A escala Kelvin, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. E ela é importante e útil, porque é ela que permite, através dela, que a gente tem uma conexão precisa do conceito de temperatura com o conceito de energia interna. Né? É ela que vai determinar a ausência total de energia interna. O 0 Kelvin vai corresponder à ausência total de contributo de energia cinética de partículas microscópicas. Mas a gente já vai ver mais adiante, tá? Bom, né, as escalas estão associadas aí ao uso dos aparelhos, né, dos termômetros e dos termoscópios. O termoscópio ele é um termo para cunhar aparelhos que medem a mudança de qualquer propriedade física em função da mudança de temperatura. E o termômetro é um termoscópio calibrado, por assim dizer, né, de acordo com essas escalas. Vocês podem ver que o Celsius é um senhor já mais antigo, né? E aqui está a relação entre as temperaturas em Celsius e em Fahrenheit, né? A conversão de escala, que vocês já estão habituados. Né? O importante é notar que a variação de escala em graus Celsius ela tem uma correspondência linear com a variação de escala em Fahrenheit. Né? Então elas não têm o mesmo zero, né? O 0 graus Celsius corresponde ao 32 graus Fahrenheit, né? Os 100 graus Celsius a gente tem que fazer a conta, vai chegar lá nos 212 graus Fahrenheit, mas a gente nota que existe uma correspondência linear, ou seja, como fica evidente ali, para cada 5 graus Celsius a gente tem 9 graus Fahrenheit de variação. Para cada 10 graus Celsius, 18 graus Fahrenheit, e assim sucessivamente, uma correspondência linear. Mas ela tem um problema, essa escala. Né? Essencialmente por quê? Porque ela é calibrada em função das propriedades da água. Só que as propriedades da água e as condições para a mudança de estado físico da água não são dependentes exclusivamente de um ponto na escala de temperatura. Né? Elas dependem também da pressão a qual está submetida a água. Né? Isso é identificado, por exemplo, no diagrama de fases da água, onde mostram as fases sólida, líquida e gasosa. Né? E essa correspondência de 0 e 100 graus Celsius é válida exatamente quando a pressão ambiente é de 1 atmosfera, que é mais ou menos a pressão ao nível do mar, da nossa atmosfera. Né? Quando a gente tem pequenas variações de pressão, a gente acaba por ter pequenas variações no valor de referência para a mudança de estado físico. Aqui eu estou indicando a mudança referente à fusão, solidificação. Né? Então, à medida em que a pressão diminui, né, a temperatura de fusão solidificação aumenta. Né? E isso, inclusive, à medida que a pressão aumenta, a temperatura de fusão e solidificação diminui. Né? Então isso isso vai ter implicações muito interessantes e faz da água, inclusive, um elemento muito especial. Aí. Tem toda uma ciência do gelo e da água, justamente por causa dessa peculiaridade nas mudanças de estado físico correspondente ao processo de solidificação. Mas a regra vale também no quesito de flutuações da temperatura de referência para processo de ebulição também. Né? Então, por exemplo, se a pressão atmosférica baixa, ou seja, a altas altitudes, né, sei lá, no pico do Everest, lá 8 km de altitude, né, a pressão atmosférica é menor. Lá a água ferve a uma temperatura mais baixa. Né? Então, temos essas observações aí. Então, a escala Celsius tem essa deficiência.
ok? Bom, Fahrenheit, a contribuição dele é difícil de se estabelecer e também não vem muito ao escopo desse nosso curso, não é?